Sem dúvidas, quando o assunto é grande empresa com extrema relevância para o governo e para toda a sociedade, aqui no Brasil essa empresa se chama Petrobras. Desde sua fundação ainda nos anos 50, ela já passou por uma ditadura, a criação de uma constituição, a descoberta do século com o pré-sal e muitos escândalos de corrupção. Mas nenhuma ditadura, nem diversos escândalos de corrupção, hiperinflação e toda e qualquer dificuldade imposta pelo mercado, nem tudo isso foi capaz de abalar a empresa ao longo das décadas. Ela se manteve firme e agora mais forte do que nunca. Quer entender como foi a história até aqui da maior estatal brasileira? Fica até o final do vídeo que eu te conto tudo. Olá galera, David Melo que vos fala e a comunidade MDR só cresce. E você que gosta do nosso conteúdo, te peço que se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Os conteúdos produzidos aqui ajudam a te manter informado. Portanto, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado quando sair um vídeo novo. Adoro! A crise de 1930 interrompeu a trajetória ascendente do crescimento da economia brasileira. O ambiente externo era marcado pela incerteza e insegurança dos rumos que a economia deveria tomar. Em 1930 o país estava em total declínio. Internamente, a fragilidade e incerteza política contribuiu para o enfraquecimento da oligarquia cafeeira que até então segurava a economia brasileira. Reconstituir um país forte e independente guiado pela mão do Estado era prioridade. Foi nesse contexto de incerteza, fragilidade econômica e política que Vargas assume o poder em 1930. A transição para um novo modelo de crescimento econômico ocorreu de forma gradual. O processo de industrialização brasileiro entre os anos 30 e 50 ocorreu por meio de parcerias com capital estrangeiro. Na época, Vargas entendia que a consolidação de um projeto nacional dependeria de uma posição política forte e de recursos que possibilitasse a construção de um parque industrial que atendesse à demanda interna da população com a produção de produtos. O programa de desenvolvimento priorizava os setores do Departamento 1, onde estavam incluídos uma série de empreendimentos estratégicos, todos eles inclusive bem conhecidos nos dias atuais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, mais conhecida como CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje chamada apenas de Vale, Eletrobras e Petrobras, isso só para citar algumas dessas empresas. A criação da Petrobras ocorre em 1953. O período que antecedeu a sua criação foi bastante tenso politicamente. Na verdade, em 1948, durante o governo Dutra, foi enviado ao Congresso Nacional o Estatuto do Petróleo. Se aprovado, o estatuto permitia a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis, uma vez que não havia empresas nacionais com recursos financeiros e tecnologias adequados para a exploração da atividade petrolífera. Naquele período, a produção mundial se concentrava nas mãos de algumas empresas norte-americanas, conhecidas como Sete Irmãs, e a decisão nacional de estender o direito de exploração e produção de petróleo foi simplesmente refutada. Isso fez com que surgisse o famoso movimento "O petróleo é nosso". A mobilização popular impediu a entrada das empresas estrangeiras nesse segmento e daí surge o monopólio estatal, a Petrobras. Com a aprovação da Lei 2004 de 1953, a Petrobras foi concebida em um momento histórico em que o país gestava um projeto nacional de desenvolvimento. A proposta nasceu durante o governo Vargas. Em meados dos anos 80 surge o segundo choque do petróleo. Em 1979, o país entra em um período crítico de equilíbrio interno e externo. Os indicadores inflacionários tomam as manchetes dos jornais e a dívida pública explode. Inicia-se um movimento na direção da internacionalização das atividades da Petrobras e na possível associação dela a empresas privadas. Nos anos 80, foi enviado ao Congresso Nacional 2 emendas que tratassem do assunto. A associação com outras empresas privadas na prestação de serviço e fabricação de equipamentos foi rejeitada, mas a internacionalização foi aprovada. O termo pré-sal é utilizado para caracterizar um conjunto de rochas nas porções marinhas do litoral brasileiro, com potencial para geração e acúmulo de petróleo e gás natural. Essas rochas estão localizadas abaixo das camadas de sal, podendo atingir mais de 7.000 metros de profundidade abaixo do nível do mar. É uma camada de aproximadamente 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, que vai do litoral de Santa Catarina
ao litoral do Espírito Santo. O petróleo encontrado nessa área engloba 3 bacias: Santos, Campos e Espírito Santo. A capacidade estimulada da reserva pode proporcionar ao Brasil a condição de exportador de petróleo. Vários poços de petróleo e gás natural já foram descobertos na camada pré-sal. Entre eles estão Tupi, Guará, Bem-te-vi, Carioca, Júpiter e Iara. O volume de petróleo na cama pré-sal é expressivo. O poço de Tupi, na bacia de Santos, tem volumes estimados entre 5 e 8 bilhões de barris. Já o poço de Guará, também na bacia de Santos, tem volume de 1 a 2 bilhões de barris de petróleo leve e gás natural. O descobrimento do pré-sal coloca o país em uma situação de privilégio, vista que a exploração de petróleo atrai o mercado investidor. Explorar essa reserva significa dar um novo rumo ao desenvolvimento econômico do país, pois estimula investimento de empresas nacionais e internacionais, impulsiona a produção de tecnologias, estimula a capacitação profissional e a geração de oportunidades de trabalho. Além disso, também resguarda o Brasil em eventuais crises energéticas. Agora, não tem como falar de Petrobras sem falar de corrupção. O caso mais recente envolvendo o escândalo de corrupção brasileiro foi a Operação Lava Jato, deflagrada em 2014 pela Polícia Federal com o intuito de averiguar práticas de crimes financeiros e desvio de recursos públicos. As investigações indicaram que diversos agentes públicos praticaram fraudes em processos licitatórios para permitir a contratação de bens e serviços de empreiteiras a preços superfaturados por parte das empresas públicas, segundo os dados da Polícia Federal. As práticas corruptivas causaram prejuízos financeiros às empresas envolvidas, como a Petrobras, que teve bilhões de reais desviados. A Operação Lava Jato, investigação brasileira de corrupção e lavagem de dinheiro, exemplifica um recente caso envolvendo corporações e práticas corruptivas. De acordo com o site da Polícia Federal, as investigações iniciadas em 2014 tiveram como objetivo apurar crimes financeiros e desvio de recursos públicos. Nas primeiras fases da investigação, descobriu-se que alguns doleiros atuavam no mercado clandestino de câmbio no Brasil, realizando movimentações financeiras e lavagem de dinheiro de pessoas e empresas envolvidas com o tráfico internacional de drogas, corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisa, extração e contrabando de pedras preciosas, além de desvio de recursos públicos. Com o avanço das investigações, os doleiros também foram acusados de repassar propinas decorrentes de contratos sob licitações fraudulentas. Tais contratos foram realizados entre empreiteiras e a Petrobras. Entre os anos de 2010 e 2014, a necessidade de investimento da Petrobras era de 220 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a companhia já vinha acelerando seus investimentos, estava tendo de lidar com uma forte dívida que chegou a 118 bilhões de reais. Esse valor já equivalia a 34% do seu patrimônio, o que estava muito próximo do teto estipulado pela empresa, que era de 35%. Já em 2010, a Petrobras arrecadou 120 bilhões de reais em sua mega oferta de ações na Bolsa de Valores, a maior captação realizada no mundo até aquele momento, garantindo recursos para a exploração do pré-sal e assumindo lugar de destaque no mercado financeiro global. A petroleira atraiu forte interesse de investidores de diversos lugares, incluindo fundos soberanos de países na Ásia e no Oriente Médio. A privatização da Petrobras não se configura apenas como sendo um processo atual. Desde a década de 1990, tem-se movimentos que buscam levar a privatização do setor petrolífero no Brasil. A partir de 1997, foi aberta uma possibilidade para a privatização de parcelas de diferentes segmentos da atividade petrolífera no Brasil, que até então eram proibidas por meio da Lei 9.478, conhecida como Lei do Petróleo. Essa lei instituiu, dentre outras coisas, a possibilidade de participação de outras empresas no segmento de exploração no Brasil. A partir de então, grupos nacionais e internacionais passaram a adquirir concessões de blocos exploratórios ofertados e regulados por meio da então recém-criada Agência Nacional do Petróleo, ANP. Além disso, a referida lei deixou em aberto a participação de setores privados no transporte de petróleo, gás e no refino. Olhando para os dias atuais,
e analisando a tensão política que cerca a estatal, a privatização da Petrobras é a melhor forma de defender o patrimônio do povo brasileiro de governantes populistas, diz Helena Lendau, ex-membro do Conselho de Administração da Eletrobras, e ela ainda afirma que, longe das mãos do Estado, as estatais como a Petrobras geram benefícios à sociedade, como o pagamento de dividendos, e demandam menos do Tesouro Nacional em capitalização. Por outro lado, Magna Chambriard, engenheira civil e diretora-geral da ANP entre os anos de 2012 a 2016, avalia que a privatização da Petrobras não é a melhor opção, pois o Estado abriria a mão da melhor empresa do país em um momento em que ela está dando lucros absurdos. Agora, isso tudo só mostra que o Brasil tem um potencial gigantesco. Somos capazes de criar empresas espetaculares como a Embraer, que hoje é a terceira maior montadora de aviões do mundo, CSN, Vale, Petrobras, entre outras companhias que seriam motivo de orgulho até nos países mais desenvolvidos. Mas infelizmente, muitas coisas nesse país são feitas só para tirar proveito, e isso, em parte, faz com que o país não cresça. Entra governo e sai governo, e escândalos de corrupção continuam em alta. É um sistema que está completamente bem estruturado para não dar possibilidade de melhorias. A Petrobras certamente poderia estar nos patamares que está hoje há muito tempo, mas a empresa só serviu para atender aos mais absurdos interesses políticos. Só para se ter uma ideia, ela saiu como sendo a empresa mais endividada do mundo para a empresa que mais pagou dividendos no mundo todo. Olha a força que a empresa tem e pode ir muito mais longe.